Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17.3. Os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas, principalmente, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao proporcionar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não traz alegorias, nem figuras que pudessem dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, pois vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vemos homens de capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências comuns, jovens que mal saíram da adolescência, apreendem, com uma admirável clareza as nuances mais delicadas. Isso ocorre porque a parte material da ciência não requer nada além de olhos para ser observada, enquanto que a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade ou do grau de instrução, pois ela é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Para alguns, os laços da matéria estão ainda muito tenazes para permitir ao espírito desprender-se das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes impede a visão do infinito, e é por isso que não conseguem romper facilmente com os seus gostos, nem com os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor além do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica nada, ou pouco, as suas tendências instintivas. Em suma, eles veem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer as suas tendências. Apegam-se aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem indagarem se são dignos de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos. Alguns ficam no caminho ou se afastam de seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se transformarem a si próprios, ou então reservam suas simpatias por aqueles que comungam de suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, em outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita está num nível superior de aperfeiçoamento moral. O espírito que já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras, que permanecem mudas nos primeiros. Em suma, ele foi tocado no coração, e sua fé é, por isso, inabalável. Um é como um músico que se comove com alguns acordes, enquanto o outro apenas ouve os sons. Reconhecesse o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas mais inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar, e sempre o consegue, quando tem força de vontade.